Você já sentiu que quanto mais você conquista, mais medo você tem de perder? Como se a sua segurança dependesse do tamanho da sua força para agarrar e não da fidelidade da sua fonte que te provê? Olá, queridos! Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a sua vida nessa manhã. Estamos chegando para mais um episódio do nosso devocional Café e Graça. Que bom estarmos juntos! E essa semana será uma semana poderosa. Então pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta, pegue o seu café, porque aqui a esteira para. Porque descansamos na obra consumada. Vamos para mais um episódio? E se você acorda todo dia sentindo que precisa reter, se esforçar para se sentir seguro, esse episódio é para você. O egoísmo é o primeiro inimigo invisível, que tenta te manter dentro de uma cela, preso, impedindo-o de avançar, de prosperar e viver a vida que Deus tem preparado para você. O egoísmo é o inimigo que transforma o que deveria ser um canal de bênção em um pântano de estagnação e morte. No sermão Inimigos Invisíveis da Prosperidade, eu falo sobre o rico insensato que Jesus citou lá em Lucas, capítulo 12. E, inclusive, se você não assistiu esse sermão, eu quero te convidar a assistir esse sermão completo. O link está aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, para que você tenha uma visão mais ampla, mais ampla, né? Redundante. Mas para que você tenha uma visão ampla daquilo que nós estamos compartilhando aqui nessa semana. Mas vamos ler aqui Lucas, capítulo 12, versículo 16, temos essa parábola contada por Jesus, que diz assim: E lhe propôs uma parábola. A terra de certo homem rico produziram em abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: Que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: Já sei. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: Tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: Tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os teus bens que tens entesourado. Para quem ficarão? Uau! Essa é uma palavra muito forte, uma parábola muito forte que o nosso Senhor compartilha. Agora, onde está o erro aqui na história, na parábola? Não está na riqueza. Muitas pessoas usam esse texto, assim como outros, para falar mal de riqueza, de que riqueza não é a vontade de Deus, de que prosperidade é maligno, né? Que o dinheiro é mau. Mas isso não é verdade. O foco do texto não é a riqueza. Como eu disse na semana passada e eu disse ontem para você, Deus nos chamou para a prosperidade. Cristo Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Então Deus tem para nós, sim, uma vida de prosperidade. Agora, se o dinheiro, se a prosperidade aqui não é o problema, qual é o problema? O problema está no propósito dessa riqueza. Entenda o seguinte: Deus ama a abundância. Deus quer nos fazer prosperar abundantemente. Agora, onde está o erro? O que um homem disse? Versículo 19. E assim direi à minha alma: tens grande tranquilidade de bens, quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, come, bebe e diverte.
O problema não é a abundância. O problema é o propósito dela. O homem tinha abundância. Deus o abençoou. Mas o homem pensava apenas em si mesmo. Ele achava que a prosperidade de Deus se reduzia a si mesmo. Mas o que Jesus está ensinando nessa parábola é que o reino de Deus, tudo aquilo que não flui, morre. Tudo aquilo que não avança, não transborda, perde o propósito. Então, o propósito aqui, o foco dessa parábola não está em falar mal da riqueza, mas em apontar um inimigo, o egoísmo. Entenda que Deus quer te prosperar, mas Deus não quer te prosperar por causa de você. Ele quer te prosperar por causa do reino. Entenda que esse é um tempo de restituição. Deus quer restituir a sua vida, Deus quer restaurar a sua vida. Mas entenda que não é para satisfazer as suas necessidades apenas. Deus quer satisfazer as suas necessidades para que, com as suas necessidades supridas, você se torne um supridor da necessidade dos outros. Deus quer te fazer uma bênção. Mais do que te abençoar, Deus quer te tornar uma bênção. Deus quer que você seja um canal dele nessa geração. Por isso ele quer te prosperar, para que outros sejam abençoados através de você. Só que o egoísmo vai impedir isso. O egoísmo vai te fazer focar em si mesmo. E quando você foca em si mesmo, você impede o propósito de Deus de se manifestar em sua vida. E assim, você não prospera. Entenda que se a sua prosperidade termina em você, ela é uma maldição disfarçada de lucro. E por que ela é uma maldição? Porque você será reprovado diante de Deus. O que Deus te dá, Ele te dá para transbordar. Está compreendendo o que eu estou te falando? A prosperidade bíblica não é o que você tem. Prosperidade bíblica é quem você é em Cristo e o cumprimento do propósito. Então você pode ter grandes riquezas, mas se você não tem uma identidade firmada em Cristo e se a sua vida não está alinhada com o propósito de Deus, você é pobre, você é miserável e você será reprovado. Você está entendendo? Então, o egoísmo, ele nasce com um objetivo, de te impedir de ser aprovado diante de Deus. E o egoísmo, ele surge de onde? De onde vem o egoísmo? O egoísmo nada mais é do que um medo de Deus não suprir o suficiente. Então, quando esse homem ele foca nas suas necessidades, quando ele foca em aumentar o seu suprimento, o medo dele, na verdade, é de faltar algo e Deus não abençoá-lo novamente. Por que as pessoas têm medo de ofertar, de dizimar, de fazer, de cumprir os princípios financeiros? Porque elas têm medo de faltar. Elas não acreditam, no fundo, elas não acreditam que Deus vai prover de novo. Mas quando nós entendemos a graça de Deus, nós compreendemos que quanto mais semeamos, mais colhemos. Quanto mais damos, mais recebemos. Por quê? Porque quem nos dá é o Senhor. E nós vamos falar sobre isso essa semana. Preciso que você compreenda isso. Então, você não pode deixar o egoísmo tomar conta do seu coração. Porque o egoísmo, na verdade, é incredulidade disfarçada. Quando você é egoísta, você na verdade está dizendo: eu não posso dar, porque Deus não vai me suprir de novo. É forte isso, né? Muito sério isso. Mas quando você entende que você é um canal de Deus, você não tem medo de abençoar. Por quê? Porque você sabe que a sua fonte não seca. Se o Senhor é a sua fonte, se o Senhor é o segredo da sua prosperidade, meu irmão, essa fonte não vai secar.
Agora, se a sua prosperidade é fruto do seu esforço, se a sua prosperidade é fruto do seu trabalho apenas e não da bênção de Deus, aí faz sentido você ser egoísta. Aí faz sentido você ter medo, porque a sua fonte é humana, a sua fonte é esgotável. Mas a Bíblia diz, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, Ele é a minha fonte, nada me falta. Percebe que o foco não está no faltar, o foco está na fonte. Então, se o Senhor é quem me sustenta, nada vai me faltar, porque a fonte não seca. É isso que você precisa entender hoje. O egoísmo te faz focar em si mesmo. O egoísmo te faz focar na sua capacidade, na sua necessidade. Mas quando você entende a graça, você foca não em você, mas na fonte. E a fonte é o Senhor, e ela nunca seca. Ah, meu irmão, você não precisa construir celeiros maiores para se sentir seguro. Você precisa construir pontes maiores para a bênção passar. Quanto mais você está disposto a transbordar, mais Deus estará disponível para te encher. Esse é o ensino da graça. Essa é a verdade do Evangelho. A sua identidade não está no que você retém, está no que flui de você. Se você é uma pessoa generosa, significa que a prosperidade está fluindo em você. Amém? Uma mudança de mentalidade. Vença esse inimigo hoje. O inimigo invisível, que o foco dele é gerar incredulidade e impedir as bênçãos de Deus de fluírem na sua vida. Se o Senhor é a sua fonte, nada vai te faltar. Amém? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, nós recebemos hoje a revelação de que nós somos canais da Tua graça. Usa a nossa vida, Senhor. Usa as nossas mãos. Usa os nossos recursos para abençoar outras pessoas, Pai. Porque quanto mais nós abençoamos, mais somos abençoados. O Senhor quer nos prosperar. O Senhor deseja nos abençoar. Mas o Senhor não quer que essa bênção morra em nós. Pelo contrário, o Senhor quer fazer de nós canais de bênçãos para transbordar na vida de outras pessoas. Senhor, nós não queremos ser pântanos. Nós não queremos ser mortos. Nós queremos ser um rio que flui e que gera vida, Pai. Em nome de Jesus, nós nos apropriamos dessa verdade nessa manhã, Pai. Repita algo comigo. Diga assim: a minha segurança não está no que eu retenho. Está na fidelidade daquele que nunca seca. O medo de escassez não tem base real na minha vida, porque a minha fonte é Cristo e Ele é infinito. Aleluia! Essa é a base da sua fé. Não permita que o medo da escassez, da necessidade, da falta encontre espaço no seu coração. Permita que essa verdade entre no seu coração hoje. O Senhor é a sua fonte, por isso nada vai te faltar. Amém? Escreve aqui nos comentários: eu sou um canal. Escreve aí: eu sou um canal. E se você é canal, é hora de transbordar. Pega esse link agora e compartilha com uma pessoa que o Senhor vai colocar agora na sua mente. Compartilha com ela, para que ela também seja abençoada por meio dessa verdade. Você é um canal de bênção. Como eu disse, prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é quando nós avançamos no propósito de Deus e a vida dele se manifesta na nossa vida. Então, compartilha esse vídeo, esse link, se ele te abençoou, para que essa bênção chegue a outros também, em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje nós vimos
que o egoísmo tem como objetivo travar o fluxo da bênção. Esse é o primeiro inimigo. Mas existe um inimigo ainda mais sutil e que usa uma linguagem bíblica, com rituais espirituais, para te manter preso no esforço humano. E esse inimigo te faz focar nas suas ações, nas suas boas ações, enquanto o seu coração está seco e vazio. Amanhã nós vamos confrontar o vilão central, o inimigo invisível, o maior inimigo invisível que nós enfrentamos, a religiosidade. Eu vou te mostrar por que Jesus amaldiçoou a figueira, que tinha aparência, mas não tinha frutos. Essa palavra vai chocar você, hein? Espera amanhã para mais um Café e Graça. Deus abençoe.